Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia para a segunda série. Não esqueça que ao final dessa aula você precisa registrar sua presença no Classroom. Acesse a atividade obrigatória, responda as duas questões e clica em enviar. Aí você registrou sua presença no sistema. Se você é o aluno que busca atividades impressas na escola, não esqueça de devolver essas atividades, porque o teu professor precisa corrigir, lançar nota e já ir encaminhando o final do ano letivo. Vamos então para o nosso objetivo da aula. Nós temos aqui que o nosso conteúdo de hoje são os problemas socioambientais no espaço rural. Então, o objetivo é revisar informações sobre o espaço rural, com foco às consequências socioambientais do desenvolvimento das atividades que ocorrem no campo brasileiro. Ou seja, nós vamos perceber que, da mesma forma como o espaço urbano ele é complexo e apresenta tantos problemas, o espaço rural, mesmo que tenha um número menor de pessoas habitando, também vai apresentar problemas que podem afetar, inclusive, o espaço urbano. Então, é muito importante nós analisarmos esses problemas que acontecem no campo, de ordem social e ambiental. Então, vamos aqui pensar o seguinte: quais problemas você acredita que são muito presentes no espaço rural brasileiro, que afetam as condições ambientais e sociais de quem vive nesses espaços? O que você acha? Durante as aulas desse ano, nós conversamos aqui algumas vezes sobre o espaço rural e nós percebemos que o espaço rural apresenta algumas características que fazem com que os problemas estejam presentes. Talvez um dos primeiros problemas que você possa pensar está relacionado à condição natural, né? Porque para desenvolver as atividades no campo, sejam elas atividades agrícolas, pecuárias ou de mineração, nós teremos que retirar a mata. Então, a retirada da vegetação, o desmatamento, já pode ser um problema que vem até a sua cabeça aí. Então, a gente pode pensar como sendo um dos problemas ambientais que estão muito presentes no espaço rural brasileiro. Além do desmatamento, que é o corte dessas matas, nós teremos também as queimadas, que também muitas vezes são promovidas até pelos próprios agricultores. E nesses casos, também nós temos um problema ambiental, que é a queimada acontecendo. Inclusive para que outras atividades possam depois acontecer, mas a queimada é um grande problema do espaço urbano, ou o espaço rural, melhor dizendo. Então, você tem condição de identificar esses problemas. O objetivo de hoje é que nós possamos, então, verificar esses problemas e de que maneira a gente pode também interferir e amenizar nessas condições. Vamos avançando aqui um pouquinho para a gente poder ver quais são esses problemas. Então, eu coloquei para vocês a queimada e o desmatamento e a gente pode pensar, né? A poluição do solo, a poluição da água, causado pelo uso de agrotóxicos ou muito intenso também o uso de fertilizantes, o êxodo rural, que seria então um problema social, né, porque as pessoas não poderão permanecer no campo, muitas vezes porque não têm um emprego, muitas vezes porque não têm um espaço para plantar e daí decide vir para o espaço rural. Então esse movimento decide vir para o espaço urbano, né? Esse movimento das pessoas do campo para a cidade nós chamamos de êxodo rural. Além disso, também temos outros problemas sociais. A estrutura fundiária brasileira, nós também já tínhamos visto anteriormente e não nos custa aqui retomar, é extremamente desigual. Nós temos poucas pessoas com grandes extensões de terra e muitas pessoas que têm pequenas propriedades, quando as têm, porque muitas vezes a gente percebe que os trabalhadores rurais não têm a posse da terra. Então, essa estrutura ser desigual também gera esse problema social no campo, que daí a gente pode pensar até problemas relacionados à violência, porque essas pessoas acabam sendo maltratadas nesses espaços onde vivem, né? Então, os problemas eles vão para além de uma questão simples, mas acaba sendo uma questão até
muito grave, porque muitas pessoas perdem a vida por conta dessa desigualdade. E o último que eu coloquei aqui, um uso indiscriminado de agrotóxico, né? Isso vai afetar a vida, inclusive, de nós que estamos no espaço urbano. Porque quem vive no espaço urbano consome aquilo que é produzido no espaço rural. Se lá no campo for utilizado muito agrotóxico, as pessoas que estão na cidade, também aqueles que estão no campo, né? Mas as pessoas que estão na cidade, que vão consumir, que é o maior número de população, serão afetados, né? Terão a sua saúde afetada por conta desse uso intenso de agrotóxico. Então vamos avançando e vamos pensar diretamente alguns problemas. As queimadas e o desmatamento. Como eu falei para vocês ainda há pouco, é necessário a gente pensar que, para o desenvolvimento da agricultura, é preciso retirar a mata. Não em todos os casos. Nós também já vimos durante as nossas aulas que existe uma forma de produzir em que há uma conciliação entre a mata e a plantação, né, que seria uma agricultura sintrópica. Então, a gente percebe que, infelizmente, ainda permanece a condição da retirada da mata para a produção agrícola. Produção agrícola que vai ser, inclusive, consumida por nós que estamos na cidade. Então, significa que, mesmo estando distantes do espaço rural, também contribuímos para esse problema, porque a demanda aumenta e, por isso, esses espaços vão sendo cada vez mais ocupados por essa atividade. Também temos o problema da poluição, gerado, nesse caso, da imagem que eu quis representar para vocês, por conta do uso indiscriminado de agrotóxico. Então, o agrotóxico é aplicado na plantação, logo após pode haver uma chuva e fazer com que esse agrotóxico ele acabe infiltrando no solo. Também nós teremos a possibilidade de perceber que, se a enxurrada da chuva levar aquele veneno que foi aplicado na plantação para o rio, vai haver a contaminação da água também do rio. Então a gente percebe que é um problema bastante comum nesses espaços rurais. Sem contar para a pessoa que está aplicando. Nesse caso é uma pessoa mesmo, não é uma máquina, né? Então a pessoa também está submetida a um risco grande à sua condição de saúde ao fazer essa aplicação na plantação. Então aqui nós temos um problema grave sendo destacado nessa imagem. O êxodo rural, que eu comentei ainda há pouco com vocês, que é quando a população sai do campo e se encaminha para a cidade. E sai por diversos motivos. Um deles pode ser o desemprego. Então a família não tem uma grande propriedade, muitas vezes até essa propriedade nem existe, né? Ela não tem onde desenvolver o seu trabalho no campo e ela acaba então saindo do espaço rural e vindo para o espaço urbano. Nesse caso é o que nós chamamos então êxodo rural. É um problema social. Por que essas pessoas não poderiam ter lá no campo uma oportunidade de trabalho? Qual é o trabalho que elas desenvolvem? O trabalho com o solo, o cuidado com o solo, a produção de alimentos, a criação de animais. Então as pessoas poderiam ter essa oportunidade no campo e daí não precisariam transferir-se do espaço rural para o urbano. Não haveria o êxodo rural. Então também seria um problema amenizado. Do ponto de vista de que no espaço urbano nós já temos uma população grande e essa população grande do espaço urbano carece de diferentes recursos e também acaba gerando muitos problemas. Quanto maior for o número de população nas cidades, maior também será os problemas que a gente vai enfrentar nesses espaços urbanos. Então, quando a população fica mais bem dividida, nós teremos a possibilidade de amenizar os problemas, tanto no campo quanto na cidade. Então, o êxodo rural, hoje, acaba sendo um problema também para os espaços urbanos. E também temos a questão da estrutura fundiária. Eu coloquei duas imagens para a gente pensar duas formas de produção e dois tamanhos de propriedades diferentes. Na imagem da esquerda, nós temos uma grande plantação, num lugar que chegamos assim a perder de vista. Não dá nem para ver aonde termina a plantação, de tão grande que é a propriedade. Na imagem da direita, nós temos uma família, né, que provavelmente são eles mesmos que fazem a plantação, o cultivo, a colheita.
E percebemos também que é uma propriedade pequena. Então, essa estrutura fundiária brasileira, ela é bastante desigual, porque vão existir pessoas com grandes propriedades de terra e vão existir aqueles trabalhadores mais simples com pequenas propriedades. Quando eles têm essa possibilidade, porque existem muitas pessoas que vivem no campo, que trabalham a terra, mas que infelizmente não têm uma propriedade para chamar de sua. Então, acaba tendo que se deslocar do espaço rural e vir para o espaço urbano porque não tem onde desenvolver o seu trabalho. Então, a gente percebe essa extrema desigualdade. Então, se a gente pudesse aqui pensar, o que é então a estrutura fundiária? É a forma como as propriedades rurais estão distribuídas, onde nós vamos perceber que existem poucas pessoas com grandes extensões de terra e muitas pessoas com pequenas ou médias propriedades. Então, a estrutura fundiária brasileira, ela é caracterizada dessa forma. É assim que nós vamos perceber a estrutura fundiária brasileira, onde nós teremos bastante gente querendo trabalhar a terra e não tendo a possibilidade porque a terra está concentrada na mão de poucas pessoas. Bom, então vamos pensar essa questão? Aqui eu coloquei um exercício para vocês. Caracterize a estrutura fundiária brasileira. Pense primeiro o que é estrutura fundiária e coloque as principais características dessa estrutura no caso do Brasil. Pense um pouquinho, formule um texto bacana e coloque aí a sua resposta.
E aí, pessoal, conseguiram fazer a resposta de vocês? É preciso colocar um texto ali bacaninha. Podemos pensar um texto aí de 3 a 5 linhas, onde você destaque as principais características da estrutura fundiária brasileira. Bom, se estrutura fundiária é a forma como essas propriedades estão distribuídas, se a gente pensa no caso brasileiro, lembra que eu mostrei as imagens anteriormente? Olha como ela é. Então, olha a principal característica da estrutura fundiária representada nessas duas imagens, onde nós teremos que ela é extremamente desigual porque a concentração de terras está na mão de poucas pessoas, né? Então, é uma desigualdade nessa distribuição. Mas talvez você possa pensar, existe uma maneira de resolver esse problema? Olha, resolver o problema não, mas existe uma forma de amenizar esse problema para quem vive no campo. Seria então a reforma agrária, que é uma forma de uma nova distribuição de terra visando uma justiça social. Então, ela está concentrada na mão de poucas pessoas. Isso é consequência da forma como as terras foram sendo distribuídas desde a época do Brasil colonial. Nós também já falamos sobre isso aqui em outros momentos, né? Falamos sobre as sesmarias, as capitanias hereditárias e que tudo isso foi contribuindo para que nós tivéssemos hoje famílias com grandes extensões de terra e um monte de gente sem a possibilidade da propriedade. E a forma de resolver é essa reforma agrária que nós falamos ainda há pouco, que seria uma nova distribuição de terras. Bom, quais formas de amenizar todos os problemas ou alguns dos problemas que a gente viu aqui? Primeiro, rever a política ambiental. Para o espaço urbano, para o espaço rural, também é importante nós pensarmos uma questão da política ambiental. O uso de agrotóxico, nós já vimos que é um problema para o espaço rural, visto que vai poluir o solo, vai poluir a água, vai trazer diversos problemas também para quem utiliza esses agrotóxicos. Então, é uma forma de reduzir esses problemas seria rever a política ambiental nesse aspecto. Observar políticas públicas destinadas ao espaço rural. Agora há pouco, quando eu falei sobre a reforma agrária, é isso. É perceber que o espaço rural demanda dessa atenção e, por isso, rever essas políticas seria uma alternativa também. Revisar decisões sobre o uso de agrotóxico no campo, que falamos ainda há pouco. Opção por produtos oriundos de pequenas propriedades. Uma vez que quando nós vamos ao mercado e fazemos ali a escolha por produtos que venham dessas famílias, nós estamos aqui beneficiando esses que têm as pequenas e médias propriedades. Então, é uma forma também de incentivar que no campo essas pessoas continuem praticando essa forma de agricultura, sem o uso indiscriminado de agrotóxico, produzindo alimentos mais saudáveis e, no final das contas, ainda nós seremos muito beneficiados com isso. E a reforma agrária como uma política pública também destinada ao espaço rural, de forma que isso reduz o êxodo rural e reduz também problemas que eventualmente podem acontecer no espaço urbano. Porque as pessoas quando saem do campo, eu disse, são trabalhadoras do campo. E quando elas chegam nas cidades, elas têm dificuldade, por exemplo, de encontrar emprego. Então o desemprego pode ser gerado por conta desse êxodo rural. Por isso que essa nova distribuição de terras lá no campo pode beneficiar essas pessoas no sentido de que elas poderão fazer aquilo que elas sabem, que é trabalhar a terra e produzir a sua subsistência, ou até mesmo produzir para poder comercializar e ter uma condição de vida ali no campo agradável. Vamos pensar então a segunda questão de hoje, né? Essa em forma de alternativa para você marcar a sua resposta. Quais vantagens da opção por produtos oriundos das pequenas propriedades? Porque nós falamos ainda há pouco que seria uma das alternativas, né? Comprar dos pequenos produtores. Mas quais seriam vantagens, né? Quais seriam as consequências dessa minha decisão? Letra A, beneficiar as grandes produções. Letra B, viabilizar a exportação e gerar renda. Letra C, incentivar a produção monocultora. Letra D, geralmente produzidos sem uso de intensos agrotóxicos, gera renda aos mais pobres.
Então, pensa essas 4 alternativas, veja aquela que está mais correta e anote. E daqui a pouco a gente confere. E aí, pessoal, pensaram essa questão? Bom, se a gente for pensar que nas pequenas propriedades é onde normalmente a produção agrícola vai ser utilizando pouco ou nada de agrotóxico, nós vamos perceber então que isso é uma vantagem. Então, geralmente produzido sem uso intenso de agrotóxicos, então isso já é uma vantagem para quem compra desse tipo de produto e também porque vai gerar renda àqueles proprietários de terras mais pobres. Então, essa seria a alternativa correta do exercício. Durante essa aula, o que nós fizemos foi perceber os principais problemas socioambientais do espaço rural e elencamos aqui algumas alternativas que podem ser tomadas para amenizar os diferentes problemas encontrados no campo brasileiro. Então, a gente pensou os problemas e pensamos alternativas, formas de tentar solucionar ou amenizá-los. Eu agradeço a participação de cada um de vocês e até a nossa próxima aula.